Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais relevantes do direito imobiliário dos últimos tempos e vou passar algumas informações que as construtoras não querem que vocês saibam. A empresa pode ficar com 50% dos valores pagos pelo cliente em caso de distrato imobiliário? Depende. Antes de explicar, me siga aqui no perfil, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e se ficar alguma dúvida após o vídeo, deixe o seu comentário. Vamos lá! Para explicar melhor essa situação, nós temos que avaliar o histórico sobre o distrato imobiliário nos últimos 10, 20 anos. A lei do distrato foi aprovada em dezembro de 2018 e ela veio a regular percentuais de retenção máximos em caso de distrato imobiliário. Como eu falei, isso não existia na lei antes de 2018, mas esse era um assunto já regulado de forma exaustiva pelo Judiciário, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça de Brasília. Para esse tipo de situação, o Judiciário sempre se posicionou impondo um limite máximo de retenção de 25% dos valores pagos quando o promissário comprador decide rescindir o contrato por uma questão pessoal. Esses 25%, que eram limitados pelo Judiciário, nunca se tratou de um percentual fixo. As decisões elas variavam de 10% a 25% de retenção, a depender de cada situação em concreto. Ou seja, o papel do juiz nesses casos era analisar todas as situações relevantes ali para o distrato, como por exemplo, quem pagou a comissão de venda, qual foi o valor pago pelo comprador, qual o tempo de duração do contrato, a obra está entregue, não está entregue. Várias situações individuais de cada caso eram analisadas pelos juízes e a justiça costumava fixar um percentual de 10% a 25% de retenção. O que aconteceu após a lei do distrato? Esse percentual máximo de 25% foi aumentado para até 50% para os casos em que a incorporadora registra o patrimônio de afetação. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é o patrimônio de afetação. É um compromisso que a incorporadora faz de que toda a verba que entrar nos contratos da venda de determinado empreendimento vai ser destinada à construção do próprio prédio. Ou seja, a empresa não pode captar recurso de um empreendimento e utilizar em outro. Para isso, ela tem que abrir um CNPJ específico para cada obra que ela lança. Teoricamente, essa estrutura jurídica serve para trazer uma segurança maior para o comprador. Por quê? Em muitos casos passados, até em processos de falência, já se constatou que as empresas utilizavam verbas de um empreendimento para a construção de outro, a depender da procura, da necessidade, e isso muitas vezes acabou mal. Analisando todas essas questões, o legislador decidiu aumentar o limite máximo de retenção de 25% para 50% para os empreendimentos que têm o patrimônio de afetação registrado, obviamente também para incentivar as empresas a fornecer essa garantia para o comprador. Porém, só registrar o patrimônio de afetação não adianta de nada. A lei obriga que a empresa nomeie uma comissão de compradores para acompanhar o andamento dessas verbas e também que a empresa preste informações de forma periódica aos compradores, o que nem sempre acontece. A empresa registrou o patrimônio de afetação, está tudo certinho, ela pode ficar com 50% dos valores pagos pelo comprador no caso de um distrato? Nem sempre. 50% é o limite, mas não é uma penalidade única. Pois bem, se o legislador quisesse estabelecer uma penalidade única, ele teria colocado na lei que a retenção será sempre de 50% quando o comprador desistir por uma questão pessoal. E não foi isso que aconteceu. Vou colocar na tela agora o artigo 67A, parágrafo 5º da Lei de Incorporações, que diz exatamente sobre essas situações. Nada mudou na apreciação desses casos em relação aos percentuais. A única coisa que aconteceu é que o limite de 25% agora é de 50%. Mas a retenção, nesse tipo de situação, ela tem que servir apenas para suprir o custo da empresa. Ou seja, se o comprador desistiu por uma questão pessoal e a empresa não é culpada pela quebra do contrato, ela obviamente não vai poder ter um prejuízo com essa situação. Mas, como ela vai revender esse imóvel para outra pessoa, provavelmente até por um valor maior, a depender
do momento do distrato, a empresa não pode ficar com a maior parte do que o comprador pagou. Então, vamos analisar algumas situações. Digamos que o comprador está fazendo o distrato já logo nos primeiros meses do contrato, ele pagou ali R$20 mil para a construtora. É justo a construtora ficar com 50% dos valores que ele pagou? Provavelmente sim. Por quê? O montante pago pelo comprador ainda não é tão alto no começo do contrato. Então, nesses casos, se justifica que a empresa fique com um percentual maior. Agora, vamos analisar outra situação. O comprador está fazendo o distrato já na entrega do empreendimento. Ele pagou R$200 mil para a construtora, num imóvel ali de 400, 500 mil, e ainda pagou mais R$30 mil de comissão de corretagem. É justo esse comprador perder os 30 mil da comissão, perder ainda mais 100 mil para a construtora? Não é justo. A construtora não tem custo para justificar esses 100 mil de retenção. Que análise é feita nessa situação? O comprador já pagou todo o custo de vendas. Esses 30 mil que foram destinados à comissão de corretagem não remunerou só a pessoa que atendeu o comprador no estande de vendas. Remunerou toda a estrutura de venda da incorporadora. Não só o corretor, como o gerente de vendas, o supervisor, a imobiliária, o custo de publicidade, o custo do advogado que elaborou o contrato, tudo isso está coberto nesse montante pago a título de comissão de corretagem. Então, numa situação como essa, a construtora não tem justificativa para reter 100 mil num distrato. Outra questão que é muito importante e que é ignorada pelas construtoras, o patrimônio de afetação existe apenas até a finalização da construção do empreendimento. Ou seja, se você está fazendo um distrato já com a obra finalizada, não existe mais patrimônio de afetação. Então, nem pelo próprio texto da lei, a empresa tem justificativa para chegar nesse limite de 50%. Quando não há patrimônio de afetação, a própria lei estabelece que o limite é os 25% e já é previsto pela jurisprudência dos tribunais há mais de 10 anos. Obviamente, depois da edição da Lei dos Distratos em 2018, virou padrão no mercado imobiliário que as construtoras coloquem essa penalidade de 50% nos contratos para qualquer situação. Mas, como eu expliquei agora nesse vídeo, essa penalidade pode ser considerada abusiva em muitos casos. Se você está passando por essa situação, consulte um advogado especialista antes de assinar o termo de distrato para que, se houver alguma ilegalidade, você consiga recorrer dessa situação no judiciário. Muitos casos já foram julgados pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo e até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça de Brasília e já ficou reconhecido que a lei do distrato é um limite, mas não uma penalidade única. Ou seja, essa penalidade de 50% pode sim ser revista. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, siga aqui o nosso perfil, se inscreva e deixa também seu comentário com sugestões para próximos assuntos aqui que vão ser tratados no canal do Textor Advocacia. Prestaremos informações sempre de forma fácil, clara e acessível. Esse é o lema do escritório.